Olá, povo de Deus, povo abençoado. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, preparando o vosso coração e a vossa mente para receber a poderosa palavra de Deus. Mas antes vamos orar e pedir a Deus que abençoe a sua palavra. Pai Celestial, eu te peço que neste momento venhas preparar os nossos corações para receber a tua poderosa palavra. Senhor, não estamos aqui para ouvir a voz do homem, estamos aqui para ouvir a tua voz. Que o mover fresco trazido pelo teu Espírito comece hoje nas nossas vidas e em Portugal. Senhor, envia um Pentecostes outra vez e que desta vez venha com mais poder para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Eu te peço estas coisas no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler uma passagem tremenda da palavra de Deus que se encontra em 1 de Reis, capítulo 18, 19 a 24. Ora, diz o seguinte: Ora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigia-se ao povo e disse: Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam dos novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. E eu preparei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. E então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. O tema da minha mensagem para hoje é chamados para levantar o altar de Deus em Portugal. Esta é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. O profeta Elias foi um dos profetas mais impressionantes da Bíblia. O seu ministério profético foi poderoso. Elias é um dos profetas da Bíblia que mais impacta a minha vida. A Bíblia diz que quando o profeta Elias apareceu por primeira vez, deu-se a conhecer como profeta, uma seca terrível caiu sobre Israel. Pelo poder da oração, Elias desatou uma palavra profética que fez que não chovesse durante 3 anos e meio em Israel. O país estava a enfrentar uma seca terrível. Mas a maior seca que realmente estava matando o país era a seca espiritual. O povo tinha deixado os caminhos do Senhor. O povo tinha se desviado da palavra de Deus. A Bíblia diz que 3 anos e meio depois, Elias apareceu para enfrentar os profetas de Baal e levantar o altar de Deus e pôr fim àquela pandemia espiritual que estava destruindo a nação. A Bíblia diz que Elias chegou ao Monte Carmelo e edificou o altar de Deus que estava em ruínas. Elias orou e o fogo de Deus desceu do céu sobre o altar. Todos nós sabemos que o fogo é um símbolo do Espírito Santo e que o altar de Deus hoje somos nós, onde Deus quer manifestar a sua presença e o seu poder. Vemos que antes que o fogo de Deus descesse, Elias teve que levantar o altar e teve que orar. Por isso, como igreja, devemos preparar o altar do nosso coração através da oração e pedir a Deus que abra os céus e desça fogo trazido pelo Espírito Santo e destrua os altares de Baal em Portugal e todos possam ver que só o Senhor é Deus. Aleluia!
Estou a sentir neste momento a unção de Deus sobre mim para profetizar. Por isso eu profetizo para você, para cada pastor, para cada líder de igreja em Portugal. Depois desta crise, vão experimentar um novo mover de Deus nas suas vidas. Vão experimentar um tempo novo de revelação fresca e de uma manifestação do poder de Deus como nunca antes. Louvado seja Deus. Deus me mandou dizer para que te prepares para receber essa unção profética. Quero que você saiba que quando os ungidos de Deus, com uma unção profética, se levantarem e abrirem a boca para dizer, assim diz o Senhor, então não haverá diabo nem ninguém que os possa parar. Louvado seja Deus. Olhe para mim, por favor, e não se distraia. Não devemos esquecer que naquele mesmo dia, não só o altar de Deus tinha sido edificado, como também outro altar tinha sido levantado no Monte Carmelo. A Bíblia diz que os 450 profetas de Baal tinham levantado um altar a Baal. Isto era uma guerra espiritual, meus queridos, entre o profeta de Deus e os profetas de Baal. Tanto o rei como o povo tinham sido convocados para estar no Monte Carmelo e presenciar este embate espiritual. O desafio que Elias tinha colocado diante do povo era muito claro. Elias disse àquela grande multidão que ali estava presente: os 450 profetas de Baal vão edificar um altar a seu Deus, e eu vou edificar e levantar um altar ao meu Deus. Eles vão invocar e rezar ao seu Deus, mas eu vou invocar o nome do Senhor e vou orar, e o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E o povo respondeu dizendo: essa é uma boa palavra. Meus amados, se queremos edificar o altar de Deus em Portugal e ver as manifestações de Deus no nosso meio, temos que orar para que Deus levante profetas na igreja. Homens e mulheres queimados, incendiados com o fogo do Espírito Santo. Onde estão os profetas de Deus nos nossos dias? Eu creio de todo o meu coração que este é o tempo dos profetas, dos verdadeiros profetas. Os profetas, meus queridos, são homens de Deus que não procuram os holofotes nem os aplausos dos homens. Eles são homens usados por Deus que aparecem em tempo de crise com grande poder e com uma mensagem de esperança. Os verdadeiros profetas de Deus eram homens que andaram com Deus, sentiram como Deus, viram como Deus e choraram como Deus. Os profetas de Deus eram homens que se moviam e pregavam no poder do Espírito Santo. Eles não brincavam com as coisas de Deus. Por isso, a igreja tem que orar mais, pois a oração, meus queridos, cria intimidade com Deus, e intimidade traz revelação, e a revelação traz manifestação e o poder de Deus no nosso meio. Sem oração não se pode criar intimidade com Deus, e sem intimidade não haverá revelação, e sem revelação o povo vai perecer e não poderemos ver a manifestação do poder de Deus no nosso meio. O que fez com que o povo no Monte Carmelo se prostrasse e gritasse: só o Senhor é Deus? Não foi o blá blá de Elias, foi a manifestação do poder de Deus naquele dia. O povo viu com seus próprios olhos a manifestação do poder de Deus. Jesus disse que quando o Evangelho fosse pregado, haveria confirmação do poder de Deus. Aleluia! Elias não chegou ao Monte Carmelo para enfrentar os 450 profetas de Satanás de qualquer maneira. Elias não chegou ao Monte de Carmelo dizendo: seja o que Deus quiser. Elias chegou ao Monte Carmelo dizendo que tinha uma revelação, uma palavra da parte de Deus para aquele momento. Elias chegou ao Monte Carmelo com uma certeza de que Deus iria manifestar o seu poder e iria alcançar vitória. Elias disse no verso 36, o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, que este povo saiba que tu és Deus e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra, revelação, fiz todas estas coisas por ordem tua. Elias estava dizendo ao povo: estou aqui por ordem de Deus. Elias era um homem que carregava a presença e a unção de Deus sobre ele. Quando você é um homem, uma mulher, um líder ungido por Deus, quando você prega, os demônios fogem e o sobrenatural de Deus se manifesta com grande poder, confirmando a sua palavra.
Quando você é um homem e uma mulher ungida por Deus e abre a sua boca e desata a palavra de Deus, os altares do diabo que estão amarrando o coração e a mente das pessoas são destruídos. E a unção que faz toda a diferença, meu querido. E hoje estou aqui para profetizar que o sobrenatural de Deus vai começar a manifestar-se no nosso meio. A nuvem da glória de Deus vai pousar sobre a sua igreja em Portugal. E onde havia esterilidade, haverá cura. Onde havia morte, haverá vida, bênção e libertação no nome poderoso de Jesus. Oh, como Deus é grande, glória ao seu nome. Este é o tempo de derrubar os altares da bruxaria, da feitiçaria, do ocultismo, da idolatria, da falsa religião e quebrar a maldição que está sobre o nosso país e levantar um altar para o nosso Deus. A Bíblia diz que o povo, ao ver o fogo que descia do céu sobre o altar, caíram de joelhos e começaram a gritar: oh, glória a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eu profetizo hoje que depois desta crise, Deus vai abençoar a Ilha da Madeira, os Açores, o mover fresco do Espírito Santo de Deus virá sobre Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, e todos conhecerão o único e verdadeiro Deus e o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador. Muitos estão com medo, meus queridos. Muitos esperam morte, mas eu espero o Espírito de vida que será derramado. Eu estou à espera de um avivamento que irá sacudir Portugal. Só temos que buscar Deus e crer na sua palavra. Esta é a palavra que eu tenho de Deus para Portugal. Por isso, meu querido, fixe no nome de Jesus perante o Espírito Santo e receba essa unção profética que Deus vai derramar sobre cada pastor, sobre cada líder e sobre cada igreja em Portugal. Que o Senhor vos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, aleluia. Nesta hora estamos aqui para apresentar Portugal diante do teu altar. Aleluia. Eu sei, meu Deus, que os teus olhos estão sobre Portugal e que coisas grandes e maravilhosas tu tens preparado para o nosso país. Por isso eu oro no nome poderoso de Jesus, que tu abras os céus sobre a nossa nação, Senhor, e derrama fogo do céu sobre o nosso país, assim como tu derramaste essa manifestação do teu poder no Monte Carmelo. Senhor, aguardamos o dia em que tu abrirás os céus e o teu poder descerá sobre o nosso país. Senhor, eu oro para te pedir que tu envies outra vez um Pentecostes, Senhor, e que desta vez, meu Deus, venha com mais poder, com mais impacto, e o nome de Jesus seja glorificado. Pai, eu oro neste momento no poder e na autoridade de Jesus Cristo e me levanto contra todos os principados, potestades que estão operando na nossa nação. Eu repreendo esse espírito de idolatria, eu quebro essa maldição de bruxaria e de feitiçaria, eu quebro essa maldição que tem a mente do povo português presa e amarrada, e declaro libertação no nome poderoso de Jesus. Eu cubro Portugal com o sangue de Jesus para redimir das mãos do inimigo, e assim, meu Pai, possamos ver a tua glória e todos poderão gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai, muito obrigado no nome de Jesus. Amém e amém.